E é isso, vamos receber do Senhor. Deus tem muito que falar conosco essa noite. Amém? Amém. Boa noite a todos, na graça e na paz de Jesus. Amém. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, dividir esse momento de alegria com a igreja. É uma bênção poder celebrar junto com vocês aquilo que Deus está realizando, aquilo que Ele está construindo nesse lugar aqui. É só o começo. É só o começo. A gente costuma dizer isso lá na nossa comunidade, né? A gente recebe muito de Deus. Nós somos gratos por tudo aquilo que a gente recebe de Deus. Mas a gente precisa se lembrar que é de Deus. E Deus é infinito. Então, tem sempre mais. Amém? Vira para quem está do seu lado e diga: tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais. E a gente não deve ter constrangimento de pedir mais para Deus. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, te bendizer por essa parte da expressão do teu corpo, Senhor, aqui na cidade de Jundiaí. Eu te louvo, Deus, pela vida desses irmãos. Eu te louvo pela vida dessa comunidade local, dessa igreja, por aquilo que ela é no coração do Senhor, por aquilo que ela representa do Senhor nessa cidade, nessa região. Nós bendizemos a Ti. Eu te louvo pela vida do Marcelo, eu te agradeço pelo seu pastoreio aqui, com essa parte do Teu povo. Eu te louvo por cada líder que está com ele nessa tarefa, Senhor, de expressar como parte do corpo de Jesus as realidades da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que é feita nos céus, aqui na terra, Pai. Nós, ao abrirmos a Tua palavra agora, pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ministre dela ao nosso coração, que não seja alguma coisa que venha apenas da minha fala, mas que a sua fala esteja misturada na minha, Senhor. Que não seja algo que venha apenas para o nosso conhecimento, mas que sejam realidades que se tornem parte de quem nós somos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu estou com o Eduardo aqui, faz assim, Eduardo é um dos meus discípulos lá. Na verdade, ele é discípulo de Jesus, porque se fosse meu, ele estava ralado. Mas é um dos discípulos de Jesus que ele me confiou para cuidar, treinar. É um líder lá na nossa comunidade, um homem de Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas através da vida dele, através da vida da família dele. E é sempre muito bom tê-lo ao meu lado quando eu saio para ministrar, e ele pode ir comigo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu quero fazer a leitura primeiro com você, ok? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor.
De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para uma das igrejas que ele estabeleceu, uma das igrejas que Deus o usou para plantar na região da Macedônia. A igreja dos Tessalonicenses recebem 2 cartas do apóstolo Paulo. Paulo geralmente instruía as suas igrejas, as igrejas que ele havia plantado ou que tinha sido plantado por algum dos seus colaboradores, através das cartas. Ele, um bom tempo do seu ministério, ficou preso. E isso já era um plano de Deus, né? Porque se Paulo não está preso, a gente não ia ter tantas cartas que a gente tem, e Deus queria inspirar as Escrituras e queria que uma boa parte do Novo Testamento fosse escrito por Paulo. Então ele colocou Paulo na prisão em algumas circunstâncias para que ele pudesse produzir esses textos que hoje a gente entende, tem, recebe como palavra inspirada de Deus para nós. E aqui nesse texto de Tessalonicenses, que nós acabamos de ler, ele está elogiando essa igreja. Ele diz que essa igreja é uma igreja modelo. Eles se tornaram uma igreja padrão para as demais igrejas que o apóstolo Paulo havia estabelecido. Se você olhar para o verso 7, você vai ver ele dizendo isso. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Então eu queria olhar para esse capítulo com você e retirar aqui para nós algumas lições do que faz de nós uma igreja modelo. O que tornou a igreja dos Tessalonicenses uma igreja modelo? E o que é que pode tornar a igreja Holiness aqui em Jundiaí, e a igreja de Jesus, eu espero que isso seja assim lá em Vinhedo também, uma igreja modelo, ok? Que inspire as demais comunidades, porque veja que no verso 7 ele diz isso: vocês se tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. E hoje em dia nós vivemos dentro de uma cultura, nossa cultura ocidental, desde a década de 70, ela é cultura eclesiástica, ela é bastante influenciada por um movimento que começou num seminário lá dos Estados Unidos, chamado Fuller, um movimento denominado de Movimento de Crescimento de Igrejas. Então, a nossa igreja, a igreja no Ocidente, tanto nos Estados Unidos quanto aqui na América do Sul, nós somos muito influenciados por essa ideia de que nós vamos ser uma igreja influente, nós vamos ser uma igreja poderosa, nós vamos ser uma igreja modelo para outras igrejas se nós formos uma grande igreja no sentido numérico. Se nós tivermos muitas pessoas, se nós tivermos muita gente, então nós vamos ser uma igreja modelo, nós vamos ser uma igreja que impacta, nós vamos ser uma igreja que influencia outras igrejas. Mas é interessante que, se você prestou atenção na leitura que eu fiz, em nenhum momento aqui você vai encontrar o apóstolo Paulo nomeando números, em nenhum momento você vai ver Paulo falando aqui que eles se tornaram uma igreja modelo porque eles eram uma grande igreja no sentido numérico. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você que eu não tenho nada contra grandes igrejas, ok? Tá tudo certo. Eu entendo que isso, na verdade, é algo que procede de Deus. Se Deus quer que uma igreja local tenha 100 pessoas, 500 pessoas, ou 1.000 pessoas, ou 30.000 pessoas, isso é um negócio com Ele, não é um negócio conosco. Mas a nossa mentalidade, ela nos trai com relação a essa ideia. Ela nos trai na perspectiva de acharmos que nós só estamos sendo uma igreja modelo, nós só estamos sendo uma igreja bem-sucedida, nós só estamos tendo um ministério bem-sucedido se nós formos uma grande igreja no sentido numérico. Obrigado, querida. Mas, eu vou até aproveitar aqui, porque
Mas eu quero dizer para você que uma grande igreja, em termos numéricos, ela pode ser uma igreja modelo, mas também uma igreja, em termos numéricos, pequena, também pode ser uma igreja modelo. E se a gente tomar essa referência e olhando os estudiosos do Novo Testamento, que pesquisam, né, as fontes e falam historicamente das igrejas da época de Paulo e etc., todos eles dizem que as igrejas que Paulo plantou, elas não eram igrejas numericamente grandes. Elas eram, primeiro porque elas se reuniam na maioria das vezes em casas. Era muito dentro do modelo daquilo que o Marcelo mostrou nas primeiras fotos. Ok? Eles não tinham salões como esse daqui. Eles não tinham prédios de igreja como na maioria das vezes nós temos. O que eles tinham era, numa cidade, muitas congregações, muitos grupos de cristãos que se reuniam em casas diversas. Então, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento afirmam que as igrejas de Paulo, quando muito, uma igreja muito grande de Paulo, teriam em torno de umas 40 pessoas, ok? Congregadas, reunidas. Agora, aquele grupo não é apenas a representação da igreja, eles têm muitos outros grupos que se reúnem assim. Algo que difere talvez um pouco deles para nós hoje é que nós temos toda essa divisão que a gente faz, esses nomes que a gente inventou, né? Holiness, presbiteriano, batista. Então, quando a gente olha para a cidade, a gente diz, tem a igreja Holiness, tem a igreja presbiteriana, tem a igreja batista. Mas eu imagino que se Paulo fosse escrever uma carta hoje para as igrejas de hoje, para Jundiaí, ele escreveria assim: a igreja que está em Jundiaí. A igreja que está em Jundiaí, ok? É assim que começa, a igreja dos Tessalonicenses. Okay? A igreja, eu não sei como é que, quem nasce em Jundiaí é o quê? Jundiaiense. A igreja dos é isso aí, ok. Okay. Seria para todo mundo. Então veja, por que essa igreja, ela é tomada por Paulo como uma igreja que se tornou modelo para todos os crentes? Eu quero levantar 3 respostas para isso aqui no texto. Talvez a gente tenha até mais, mas o Espírito Santo me trouxe essas 3 questões. A primeira delas é porque essa igreja era uma igreja que andava nas virtudes do reino. Uma igreja vai ser uma igreja modelo para as demais igrejas, não pela quantidade de pessoas que ela tem, mas se aquelas pessoas que ela tem forem pessoas que andam nas virtudes do reino de Deus. Veja só, ele diz aqui no versículo 3, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. E aí ele vai falar de 3 virtudes do reino. O que eles têm demonstrado? Primeiro, um trabalho que é resultado da fé. Essa é uma virtude do reino. Uma igreja que trabalha como resultado da fé que ela tem em Deus, da fé que ela deposita naquilo que Cristo fez por ela. É uma igreja que se torna modelo para as demais igrejas da cidade, para as demais igrejas da região, para as demais igrejas do país, quiçá para as demais igrejas do mundo, ok? Essa igreja é assim, veja, não é apenas uma igreja que trabalha, mas é uma igreja que trabalha como resultado da fé. Qual é a diferença? Veja, tem uma grande diferença. Você pode trabalhar, nós podemos ser uma igreja que tenhamos muitas atividades, sejamos muito ativistas, porque nós achamos que através disso que nós estamos fazendo, então nós vamos ganhar de alguma forma o favor de Deus, nós vamos ganhar de alguma forma a apreciação de Deus, nós vamos de alguma forma ganhar o olhar de Deus, e Deus vai dizer para a gente: uau, essa igreja é uma igreja modelo, essa igreja é uma igreja muito boa, porque veja só como eles se esforçam, veja só como eles fazem as coisas, vejam como eles trabalham. Mas veja, isso
é trabalhar na força do nosso braço, isso é trabalhar na força da nossa carne, isso é trabalhar a partir da nossa autossuficiência. Mas Paulo diz que essa igreja, o trabalho dessa igreja é um trabalho que resulta da fé. Ou seja, essa igreja é uma igreja que tem convicção de que aquilo que eles fazem, aquilo que eles são, aquilo que eles realizam é produto, é um resultado, é uma resposta daquilo que Jesus Cristo realizou pela igreja. O apóstolo Paulo diz que assim como, em Colossenses ele diz que assim como nós recebemos Cristo Jesus o Senhor, assim nós devemos andar nele. E aí ele diz que nós devemos andar nele alicerçados na fé. Então, uma igreja é uma igreja modelo quando ela carrega essa virtude do reino. Uma igreja que vive pela fé, uma igreja que está absolutamente convicta de que tudo que ela é, tudo que ela precisa ser, tem como fonte a sua fé em quem Deus é e naquilo que Ele realizou por ela em Cristo Jesus. Hebreus diz para a gente, Hebreus 11:6 diz para a gente que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma comunidade que é formada por homens e mulheres, que tem consciência de tudo aquilo que eles realizam, de que tudo aquilo que eles fazem é resultado dessa realidade da fé, que é um dom de Deus depositado em nós, é uma igreja que carrega uma virtude do reino que a torna modelo para as demais. Mas ele coloca uma segunda virtude aqui quando ele diz que ela tem um esforço que é motivado pelo amor. Um esforço que é motivado pelo amor. Essa é uma segunda característica, ok? Ou uma segunda virtude do reino. Um esforço que é resultante, que é proveniente do nosso amor, da nossa consciência de que nós recebemos do amor de Deus, e o amor de Deus que nós recebemos flui de nós, uns para com os outros, e flui de nós para com o mundo. Então essa é uma segunda virtude, uma igreja que tem o seu esforço motivado pelo amor, não motivado pelo egoísmo, não motivado pela ambição, não motivado pelo desejo de aparecer, ok? Mas todo o esforço, tudo aquilo que se faz, tudo aquilo que se realiza baseado nessa perspectiva do amor. Paulo nos diz que nós amamos, porque Deus derramou o amor dele no nosso coração. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5, ele diz para a gente, Romanos 5:5, ele diz para a gente que Deus derramou o amor dele no nosso coração através do seu Espírito. Então, o amor é, na verdade, o nosso amor é, na verdade, uma resposta ao amor de Deus que é derramado em nós. É por isso que Jesus diz que o maior de todos os mandamentos é este: amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. E, ele diz, o segundo, semelhante a esse, é amar o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nós. E quando nós carregamos o amor de Deus, é isso que flui de nós. Nós só podemos amar porque nós experimentamos da realidade do amor de Deus. Então, Paulo olha para essa igreja e ele vê que todo o esforço que ela realiza em prol do reino, em prol do evangelho, em prol daquilo que eles estão fazendo uns pelos outros, é motivado pela realidade desse amor. Então, nós podemos ser uma igreja pequena ou nós podemos ser uma igreja muito grande. Se nós não carregarmos a realidade do amor, nós não estamos expressando uma virtude do reino que nos torna modelo para as demais igrejas. Mas nós podemos ser uma igreja pequena ou uma igreja muito grande e carregarmos a realidade desse amor. E isso nos torna, então, um modelo, uma inspiração. Jesus disse para os seus primeiros seguidores que se eles amassem uns aos outros como Ele os amou, o mundo reconheceria que Jesus veio, que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele existiu mesmo, ok? Que Ele morreu e ressuscitou e que Ele está vivo. Uma terceira virtude aqui, que essa igreja andava então, era a esperança.
a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a terceira virtude é a esperança que é fruto da nossa perspectiva, da nossa convicção de que Jesus virá, de que Ele retornará, e de que quando Ele vier, quando Ele retornar, então nós vamos receber a nossa recompensa, ok? Ele vai trazer com Ele a sua recompensa, que é compartilhada conosco, a sua herança, que é dividida conosco. Então, a nossa perseverança, é interessante olhar isso no texto, não só nesse texto, em muitos outros textos que o apóstolo Paulo escreve. Quando ele geralmente fala de fé, ele também fala de esperança. Por quê? Porque fé e esperança são dois lados de uma mesma moeda, ok? Você precisa de fé, porque a fé faz com que você experimente as realidades do reino que virá já. Mas a esperança faz com que você mantenha-se firme naquilo que é uma realidade do reino de Deus e que você ainda não está vendo acontecer aqui. Então, fé e esperança são dois lados de uma mesma moeda, dois pratos de uma mesma balança. Ok? Você tem um equilíbrio com relação a essa realidade. Deixe-me dar um exemplo disso assim, com cura, ok? Quando você ora para uma pessoa para ela ser curada, e ela é curada, é porque Deus tomou a realidade da fé, ok? Tomou a sua realidade da fé, e Ele pegou uma perspectiva do reino eterno dEle, e Ele invadiu essa presente era maligna com essa realidade. Trocando em miúdos, quando Jesus retornar e nós tivermos um novo céu, uma nova terra, quando o reino de Deus se manifestar em toda a sua plenitude, não haverá mais enfermidade. Ok? Amém? Não terá mais enfermidade. Ninguém mais vai estar doente. Então isso significa que todos nós que cremos em Jesus e que confiamos nele, confiamos naquilo que ele realizou, naquilo que ele fez por nós, nós podemos ter certeza absoluta de que nós temos um corpo glorificado, guardado por nós na eternidade 100% saudável. Então, quando você ora por alguém e essa pessoa ela é curada, o que Deus está fazendo é pegando uma porção daquele corpo 100% saudável e está transferindo para você aqui, agora, ok? Para esse corpo que é debilitado. E você fala, uau, o reino de Deus chegou. Mas quando você ora para uma pessoa e essa pessoa não é curada, então, como a coisa funciona? Funciona da seguinte maneira: você está sendo lembrado de que, embora a cura não tenha acontecido ali, você pode ter certeza absoluta de que a cura é uma realidade que um dia vai ser desfrutada por aquela pessoa que não foi curada. Entende? Então você tem essa esperança de uma realidade que não aconteceu aqui, mas você sabe que está guardada para acontecer para você um dia. Então, nós andamos por fé, mas nós também andamos por esperança. Nós perseveramos. Veja, a nossa perseverança é proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Perseverança nas Escrituras, todas as vezes que aparece essa palavra, isso está relacionado à consciência que nós temos de que nós estamos vivendo a nossa fé, a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus, num contexto de oposição. Ok? Por que você precisa de perseverança? Você precisa de perseverança quando a caminhada não é fácil. Ok? Você não precisa de perseverança. Vou ilustrar assim. Você vai correr. Eu não sei quantos aqui gostam de correr. Eu detesto correr, ok? Mas eu vou usar esse exemplo. Você vai correr. Quando você começa a correr, você não precisa de perseverança. Nos primeiros quilômetros, você não precisa de perseverança. Você está cheio de energia. Ok? Você corre. Mas quando você está já alguns quilômetros correndo e começa a dar aquela agulhada aqui do lado, aí você precisa de perseverança. Percebe? Aí você precisa de perseverança, ok? Então, a perseverança na Bíblia está sempre relacionada ao fato de que, como igreja, nós vamos lidar com oposição. Nós vamos lidar com resistência. O mundo jaz no maligno, ok? Seria maravilhoso a gente poder... São 3 anos, né, de cultos, 1 ano de igreja organizada. Seria maravilhoso a gente poder pensar assim, uau, vocês vão ter muitos anos, muito bons,
funcionando tudo muito bem, mas eu preciso ser muito honesto com vocês, ok? Não vai ser assim. Vocês vão ter anos muito bons, com muita luta, ok? Com muita resistência, com o diabo muito incomodado com vocês. Quanto mais vocês incomodarem ao diabo, mais resistências vocês vão ter, ok? Essa é a realidade. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Se o mundo me odiou, ele vai odiar vocês também. Se o mundo resistiu às minhas palavras, ele resistirá de vocês também. Então, perseverança tem a ver com essa perspectiva de que nós nos mantemos no caminho, nós nos mantemos andando, nós nos mantemos indo para frente, independentemente de quão difícil está a caminhada. O discipulado é uma longa caminhada em obediência, sempre na mesma direção. Sempre. No reino de Deus nada regride, só avança. Nós somos transformados de glória em glória, nós somos impulsionados de fé em fé, nós somos levados de força em força, ok? No reino, quando a gente dá 2 passos para trás, é porque a gente vai tomar impulso, ok? A sua vida no reino funciona como um arco, já viu o arco? O arco você puxa ele para trás, mas para quê? Porque você vai lançar a flecha para frente, não é? Então, quando você achar que você está regredindo, saiba disso, na verdade você só está tomando impulso, ok? O que te mantém nisso? O que te mantém nessa perseverança? A esperança. A esperança de que Ele virá. Ele virá. Ele está voltando. Está tudo pronto. A partir do momento que Jesus foi assunto aos céus, tem uma profecia lá de Daniel capítulo 7, que Daniel diz assim: eu vi um como filho do homem, chegando diante do ancião de dias, que representava Deus, e a ele foi dado toda a autoridade, o reino e o poder. A partir do momento que Jesus foi assunto aos céus, qualquer momento pode ser um momento da sua volta. Eu acho que a igreja não entendeu. Eu vou repetir, ok? A partir do momento que Jesus foi levado aos céus, assunto aos céus, ascendeu-se aos céus, há um homem, que Daniel está vendo em Daniel 7, há um homem no céu agora. A partir do momento que ele foi assunto, qualquer momento, qualquer hora, qualquer instante, pode ser a hora da sua volta. Amém, amém, aleluia. Uau, que seja hoje, que seja antes de terminar esse culto. Pode ser, qualquer momento, está tudo pronto, percebe? Por que Jesus tem que encarnar? Por que a palavra tem que virar carne? Porque Daniel 7 está vendo um homem, ele não está vendo um espírito, ele está vendo um homem. Eu vejo um homem, mas Jesus é a palavra é um espírito, percebe? Ele é um espírito, e ele tem que tomar forma humana. Então ele se encarna, vira um ser humano, Jesus, ele vive entre nós. Quando ele volta para os céus, ele não volta mais como um espírito, ele volta com um corpo glorificado, mas com um corpo. E agora Daniel, que viu lá, porque o que Daniel está vendo, somos nós hoje aqui. O que ele viu lá pode se cumprir. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que mantém-nos em perseverança. Então perceba, uma igreja, ela se torna uma igreja modelo para as demais igrejas. Quando outras igrejas olham para vocês, olham para Hollins aqui e falam: cara, como esse pessoal não desiste. Eles continuam sempre firmes, as coisas estão boas, eles estão andando, mas as coisas estão complicadas, ficam difíceis, e eles continuam orando, eles continuam evangelizando, eles continuam. 3 virtudes: fé, amor, esperança. 3 virtudes do reino que estão presentes na vida da igreja, que a tornam um modelo. Segundo ponto que eu quero compartilhar aqui com vocês, que faz da igreja de Tessalônica e deve fazer da igreja, da nossa igreja, da sua igreja, da minha igreja, uma igreja modelo, é que essa igreja, ela anda em poder. Ela anda na virtude do reino, mas ela também anda no poder do reino. Veja só,
versículo 4, Paulo diz assim: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Eu vou repetir. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Como é que nós sabemos que Ele os escolheu? Bom, na minha denominação, eles vão dizer assim, não, porque tem a eleição, e nós somos eleitos por Deus, predestinados por Ele, desde antes da fundação do mundo, para a gente poder ser salvo. Então Ele vai salvar só quem Ele predestinou e os eleitos. Ok, isso é o que diz a minha denominação, mas o que é que diz Paulo? O que é que diz a palavra de Deus sobre isso? Eu tenho algumas dificuldades, às vezes, com a minha denominação, porque eu digo para eles, ok, eu acredito naquilo que a gente diz como denominação, desde que aquilo que a gente diz como denominação esteja de acordo com aquilo que as Escrituras digam. Quando não estiver de acordo, eu tenho que ficar com as Escrituras, e não com o que a minha denominação diz. Eu espero que isso seja assim para vocês também, ok? Veja como Paulo entende que eles foram, verso 4, escolhidos. Ele diz assim, por quê? Essa é a explicação do porquê que ele entende que eles foram escolhidos por Deus. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Paulo está dizendo, eu sei que vocês, verso 4, eu sei, irmãos amados de Deus, que vocês foram escolhidos por Ele. E eu sei disso, porque quando eu cheguei aí, e eu preguei o Evangelho, não foi só palavra que saiu da minha boca, mas foi poder de Deus que se manifestou no meio de vocês. E aí ele diz assim, e vocês se tornaram meus imitadores e do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o evangelho pregado por Jesus, ele não é um evangelho constituído apenas de conceito. Ele não é um evangelho formado apenas de ideias. O evangelho pregado por Jesus é uma manifestação da realidade, do reino de Deus que ele trouxe com ele, do céu para a terra. Então Jesus, quando ele começa a pregar o evangelho, ele diz, o reino de Deus chegou, arrependam-se, creiam no evangelho. E o que começa a acontecer em seguida isso? Ele começa a mostrar que o reino de Deus havia chegado. E como é que ele mostra que o reino de Deus havia chegado? Através da manifestação do poder de Deus que fluía por intermédio dele, mediante o Espírito Santo que estava com ele. Porque em Lucas capítulo 4, verso 18, Lucas nos diz que Jesus chega na sinagoga de Nazaré, ele abre o livro do profeta Isaías e ele lê onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para. E aí ele vai falar. O que Jesus está fazendo? Ele está explicando o que ele ia fazer. Ele estava explicando o que ele estava fazendo. Percebe? Veja, Jesus é Deus, ok? Jesus é Deus, 100% Deus. Mas ele se tornou 100% homem. E quando ele se fez 100% homem, para que ele pudesse viver realmente como homem, ele não fez uso dos seus atributos divinos. Ele guardou os seus atributos. Ele deixou-os sem ser acessado por ele. Então, como é que Jesus fez as coisas que ele fez? Ele explica, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para fazer essas coisas. Agora, preste atenção, ele diz para os seus seguidores, o que inclui a mim é você, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, aqueles seguidores, aqueles homens que andaram com Jesus, ei, preste atenção nisso. Eu leio esse livro, ok? Eu leio esse livro. Eu leio muito. Muito. Ok? Acho que preciso ler mais ainda. Mas eu leio. Se você lê, você sabe o que está escrito aqui. Se você já leu os evangelhos,
E se você já andou e caminhou com os evangelhos, com Jesus nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, se você andou com ele pelos evangelhos, andou com aqueles seguidores dele pelos evangelhos, você vai concluir que quando aqueles homens ouviram, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A única referência de poder sobre o Espírito Santo que eles tinham ter descido sobre alguém era sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus. Agora ele está dizendo, o Espírito do Senhor vai vir sobre vocês. O que você acha que eles imaginaram? Ei, o Espírito que está sobre Jesus vai estar sobre nós. Sabe, aquele pouco que ele colocou sobre nós, quando ele nos enviou lá os 12, quando ele enviou os 72, nós fomos usados, mas era só um pouco. Acabava a tarefa, voltava para ele. Mas agora ele está dizendo que não, que vai vir sobre nós, ele vai estar conosco. Paulo diz aqui que ele sabe que eles são escolhidos de Deus, porque eles ouviram a palavra e eles experimentaram o poder de Deus. O evangelho do reino é palavra e é poder. Uma igreja se torna uma igreja modelo para as demais igrejas, independentemente do tamanho que ela tenha. Quando as demais igrejas começam a olhar para essa igreja e começam a dizer, rapaz, você vê o que Deus faz através desse pessoal. Tinha uma moça lá com líquido amniótico abaixo. Eles oraram por ela. Ela fez exame no dia seguinte e estava normal. Vocês viram isso? Ei, você vê isso? Deus está operando. Quando Paulo diz que ele foi a eles, quando ele diz que o evangelho chegou a eles, não somente palavra, mas também com poder e no Espírito Santo. Eu falei de Jesus, mas agora eu quero falar de Paulo. O que significa isso para Paulo? O que significa para Paulo o evangelho chegar num lugar, não só com palavra, mas também com poder? Ouça o que ele diz em Romanos 15. Romanos 15, verso 18, ele diz assim: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Preste atenção, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Como? Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Então, o que você acha que Paulo entende quando ele diz que o evangelho que ele levou chegou neles não só com palavras, mas também com poder pelo Espírito Santo? Ele entende isso? Que o evangelho foi proclamado, que aquilo que foi dito, foi manifestado. Quando ele falou que existe um Deus que é poderoso, o poder de Deus se mostrou. Quando ele diz que há um Deus que é cheio de amor, o amor de Deus se mostrou. Quando ele diz que há um Deus cheio de generosidade, a generosidade de Deus se mostrou. E assim por diante. Porque esse é o evangelho, ele não é só de palavras. Sabe, quando a gente começa a gastar muito da nossa energia, muito do nosso tempo só discutindo sobre a Bíblia, só discutindo sobre a palavra de Deus, nós não estamos pregando o evangelho do reino. Vamos lá, meus irmãos, nós não estamos pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino é pregado assim: ei, Jesus morreu e ressuscitou, ele está vivo, você quer ver? É assim que você prega o evangelho do reino. Você quer ver? Ok? É assim. E aí, se a pessoa está enferma, você coloca as mãos sobre ela e ela vai ser curada. Você está recebendo uma palavra de Deus, de conhecimento, de discernimento sobre a vida daquela pessoa, e você compartilha aquilo com ela, e ela vai dizer:
como a mulher samaritana para Jesus, vejo que és profeta. Percebe? Isso não é uma realidade para mim. Isso não é uma realidade para o Marcelo, porque ele é pastor. Isso é a realidade para a igreja de Jesus. O Espírito Santo foi derramado sobre o corpo de Cristo. Atos 2 nos diz isso. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito. Sabe? Ah, meu querido, eu quero esse evangelho. Quem me conhece sabe disso. Eu quero esse evangelho. Sabe, eu quero vê-lo manifestado em Vinhedo. Eu quero vê-lo manifestado na cidade de Vinhedo. E eu quero ver ele fluindo assim, através da comunidade que eu pastoreio, da CPV. Eu quero que as pessoas em Vinhedo, em Valinhos, em Jundiaí, porque a gente tem gente até aqui em Jundiaí, diz assim, cara, você conhece aquele pessoal que é daquela igreja assim? Nós cantamos aqui, a primeira canção, vocês têm uma promessa. Se eu entendi bem, essa canção está atrelada a uma promessa que vocês receberam do Senhor. Se você tem uma promessa do Senhor, você tem tudo o que você precisa. Se você tem uma palavra dele, você tem tudo. A questão é se manter nela, se segurar nela. A canção diz que coisas maiores virão. Coisas maiores virão. Então você tem que ter expectativa por isso. Eu não falei, o Marcelo não me falou se eu podia fazer isso ou não, mas eu vou terminar essa noite aqui, eu vou orar por você. E eu vou orar especificamente por isso aqui. Eu vou orar para que você receba uma transferência de poder. Ok? Eu vou orar para que essa igreja comece a ver de forma mais abundante curas, milagres, sinais, prodígios, palavras de conhecimento e tudo mais fluindo daqui para essa cidade dizer, gente, vocês conhecem uma igreja que tem ali na rua tal, assim? Tem um monte de gente lá, que tem bastante japonês lá, sabe? Mas é uma turma, rapaz, acontece uns negócios através daquele pessoal lá. É assim. Essa igreja é uma igreja modelo porque ela anda no poder de Deus, ela não fala sobre Deus apenas. Ela manifesta Deus. Mas em terceiro lugar, essa igreja, ela é uma igreja que se tornou uma igreja modelo porque ela anda na virtude do reino, ela anda no poder do reino, mas olhe para o verso de número 7, ela também anda, a partir do verso 7, ela também anda no testemunho de Jesus. Diz assim, Paulo diz assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia, na Acaia, não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos. Isso é um testemunho a respeito dessa igreja. Uma igreja, ela se torna uma igreja modelo para as demais igrejas, quando você começa a ter testemunhos daquilo que Deus faz na história das pessoas, na vida das pessoas. Quando as pessoas começam a encontrar com gente que está aqui e fala, nossa, mas o que aconteceu com você? Você não era assim. Você não era desse jeito. Como você está alegre desse jeito? Como você tem essa esperança? Como você tem esse amor? Como você carrega? O que houve? Ei, como o seu casamento está do jeito que está? Como seus filhos vivem desse jeito num mundo como o nosso? Sabe, testemunho do que Jesus está fazendo na sua vida, na sua história. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, Apocalipse 19:10. Quando as pessoas começam a ouvir da nossa boca aquilo que Jesus está realizando na nossa história, na nossa vida. Quando elas começam a olhar para nós, elas começam a ver
as coisas mudadas, e a gente começa a dizer para elas: está mudado porque eu comecei a andar com um homem chamado Jesus. Está mudado porque eu comecei a me relacionar, sabe? Jesus é real. Não é uma ideia, não é uma religião. Ele é verdadeiro. Eu experimento. Quando a gente começa a ter testemunhos assim, de casamentos transformados, de filhos edificados, de trabalhos onde nós estamos presentes, sendo impulsionados, porque Deus nos coloca onde Ele nos coloca, nos ambientes onde nós estamos, para que ali nós sejamos um catalisador das realidades do reino dEle que está no céu, para aquele lugar, para aquele ambiente. Sabe, quando esses testemunhos começam a acontecer, as pessoas querem vir a Jesus. Elas querem vir. Quando as pessoas começam a ouvir, e elas dizem: onde você vai? Eu estava, umas 2 semanas, 3 semanas atrás, eu estava com a minha neta na natação. Eu levo ela na natação 2 vezes na semana, à tarde. Aí eu estou lá, e eu estava com a minha outra netinha, eu estava com as duas, uma nadando e a outra eu cuidando. É vida de avô, é assim, ok? E aí tinha uma mulher lá, mãe de uma das crianças que estavam lá. E eu fui dar água para minha netinha, e ela começa a conversar com um homem, ela levanta assim, tem um outro pai, e ela vira para ele com a mão nas costas e diz assim: nossa, eu saindo daqui, eu vou passar numa farmácia para tomar uma injeção. Eu fui pegar meu sobrinho no carro, dei mau jeito, e eu estou com uma dor na minha lombar, acho que distendeu, não sei, passei a noite sem conseguir dormir de dor, e continuo de dor aqui. E eu ouvi aquilo. E aí, quando ela terminou de falar, eu cheguei para ela e falei: ei, como você se chama? Ela falou o nome dela, eu falei: você se importa se eu orar por você? Ela falou: não. Claro que não. Eu falei: então deixa eu orar por você. Jesus pode te curar. Onde está doendo? Ela falou: ah, aqui assim. Eu falei: eu posso colocar a mão aí? Ela falou: não, pode. E o outro pai lá sentado me olhando. Aí eu coloquei a mão e falei: pai, graças a Deus pela vida da fulana. Na autoridade do nome de Jesus, eu peço que o teu poder de cura venha sobre ela. Toda dor na lombar, cesse agora. Em nome de Jesus. Dor, vai embora. E eu tirei a mão. E eu senti que quando eu estava orando, a minha mão esquentou bastante. Aí eu tirei a mão e falei assim: e aí? Ela falou: nossa, ficou quente, né? Eu falei: ficou, né? Eu falei: dá uma mexidinha assim, vê como ficou. Aí ela fez assim, ela falou: nossa. Ela olhou para o cara: ué, eu acho que a dor passou. Eu falei: passou? Passou tudo? Eu falei: não, olha, não sei se mas melhorou. Nossa, melhorou muito. Eu falei: é mesmo? Pois é, Jesus. Ele é Jesus, ele é real, ele está vivo. Ela falou: ah, não, a gente tem que ter fé em Deus, né? Eu falei: temos que ter fé em Deus. Aí ela foi, sentou e pegou o celular. Ela ligou para alguém que eu não sei quem é. Ela falou: olha, aconteceu um negócio estranho aqui agora. Eu estava com uma dor aqui, um moço aqui orou por mim, ele fez uma oração, esquentou o lugar, só que agora não está mais doendo. Não está mais doendo. Aí olhou para o cara, o pai de novo, falou: olha, não está doendo. Ela começou a fazer umas coisas, ela cruzou a perna, falou: nossa, eu estou cruzando a perna, eu não conseguia fazer isso, né? E tal. E ela abaixou, e falou: eu estou abaixando. Escuta, qual é a sua igreja? Onde ela é? Entende? Testemunho de Jesus. Você começa a andar nas virtudes do reino, você começa a manifestar o poder do reino, e a consequência lógica disso é que os testemunhos do reino começam a acontecer. As pessoas vão começar a falar, elas vão começar a dizer: ei, olha, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar, eu conheço uma pessoa que tem uma boa palavra para te dar, eu conheço uma pessoa que pode orar por você. Ela é lá daquela igreja, já ouviu falar? Uma igreja Holiness, uma tal de Holiness. Ela é de lá.
Você não vai mais conseguir ficar escondido. Sabe? As pessoas vão começar a dizer, ó, tem uma tal de igreja Holiness. Elas vão começar a testemunhar disso. Porque a sua vida se torna essa profecia de que Jesus está vivo, de que Ele é real, de que aquilo que está escrito nesse livro não são histórias do passado, são testemunhos de quem Deus é e do que Ele faz hoje. Hoje, através de mim, através de você, através dessa igreja. É assim que vocês vão se tornar uma igreja modelo. E vocês podem chegar a ser uma grande igreja Holiness, sendo uma igreja modelo. Ou vocês podem se tornar, ou estar por um bom tempo, com poucas pessoas, perto de megas igrejas que tem por aí, mas serem uma igreja modelo. Sabe, ser uma igreja onde as pessoas vão dizer, olha, se você quer um bom show, uma boa música, um bom entretenimento, uma boa preleção, vai na igreja X. Mas se você quer experimentar a presença, o poder, as realidades de Deus na sua vida, vá na igreja Holiness. Vá na igreja Holiness de Jundiaí. Você vai ver o que é isso. Marcelo, eu divido com você aquilo que eu carrego no meu coração para a CPV. É isso que eu quero ver na igreja que eu estou pastoreando. É isso que eu tenho visto, mas bem pouquinho. Eu celebro cada uma das coisas que a gente vê, mas eu digo, Senhor, nós estamos lidando com o Senhor. Isso é muito pouco. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço por aquilo que o Senhor está fazendo, mas, Senhor, é o Senhor. Isso é muito pouco. E pode parecer loucura, mas Ele diz, é mesmo, Ricardo. Tem mais. Tem mais. O resultado disso não deve ser o nosso orgulho. Nós não queremos e não devemos querer ser uma igreja modelo para que a gente possa dizer para outras igrejas, vejam só como nós somos uma igreja modelo. Qual é o resultado disso na vida da igreja de Tessalônica para Paulo? Ele diz assim, a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, verso 10, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O resultado de ser uma igreja modelo é um só. Nós estamos esperando por Ele. Nós estamos esperando por Ele. Nós queremos que quando Ele retornar, Ele nos encontre assim, como um modelo da sua noiva, de como a noiva deve ser. E Ele possa dizer para nós, para Holiness de Jundiaí, muito bem, servos bons e fiéis. Vocês foram fiéis, foram perseverantes, foram cheios de fé e de amor, andaram no meu poder, testemunharam para o mundo a respeito daquilo que eu sou capaz de fazer. Entrem, é hora de desfrutar do gozo, da alegria, do prazer do seu Senhor. Que isso seja assim na vida de cada um de vocês, que isso seja assim na vida dessa igreja. Eu quero receber logo WhatsApps do Marcelo dizendo, Ricardo, você não sabe o que está acontecendo aqui. E eu vou falar para ele, eu sei. Fique em pé, fique em pé. Eu quero orar por você, eu quero orar essa noite por isso. Eu quero começar assim. Eu vou tentar ser rápido nisso, eu não combinei isso com o pastor, viu, pastor, posso fazer? Ok.
Quero chamar o Eduardo aqui à frente. Eu quero começar assim, eu gostaria de orar pelo Marcelo e gostaria de orar pela sua liderança, ok? Em primeiro lugar. Então, os líderes que estão aqui, líderes de ministérios da Holiness que estão aqui, dessa igreja local, você pode vir à frente juntamente com o Marcelo. Vem aqui, nós queremos orar por vocês. Todos os líderes de ministérios que estiverem presentes aqui. Isso. Pode ficar aqui, ó, que o Eduardo vai me ajudar a orar por vocês, ok? Veja, isso não tem a ver